Bom dia. Nosso grupo vai apresentar um trabalho sobre o polietileno e o PVC. Nosso grupo é formado por eu, Natan, Guilherme, Ângelo e Davi. Os temas desse vídeo serão os plásticos policloreto de vinila e o polietileno. Mas antes de nos aprofundarmos nele, irei falar um pouco sobre o grupo a qual eles pertencem, os polímeros. Os polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, os monômeros. Os monômeros são moléculas de baixa massa molecular, os quais, a partir das reações de polimerização, vêm a gerar a macromolécula polimérica. A palavra polímero vem do grego poli, significa muitas, e meros, significa partes. Isso porque as macromoléculas desses compostos originam-se através da ligação de vários monômeros. Os polímeros, além de fazerem ligações covalentes, também fazem ligações secundárias, ou também chamadas de ligações ou força intermolecular, a qual iremos ver o seu tipo no policloreto de vinila e no polietileno. No caso do policloreto de vinila e do polietileno, eles fazem parte do grupo polímeros de adição, a qual são formados pela reação de adição de um número muito grande de monômeros iguais, originando assim uma única molécula. O policloreto de vinila, mais conhecido como PVC, é um material termoplástico, ou seja, é um plástico que a uma dada temperatura apresenta alta viscosidade, podendo ser conformado e moldado. Sendo o PVC um dos mais versáteis desse tipo de plástico. Ele possui em sua composição átomos de cloro ligados aos monômeros que formam o polímero, podendo ser processados de diversas formas, como por processos de injeção, termoformação, extrusão, calandragem, espalmamento, rotomoldado, soprado, etc. O PVC é obtido pela reação de polimerização de cloretos de vinila, cloroeteno. Assim como ocorre com os outros polímeros de adição, a ligação dupla entre os carbonos é rompida, permitindo então a ligação de ligações simples entre as moléculas do cloreto de vinila. O PVC é considerado um polímero amorfo ou de baixa cristalinidade, sendo que essa propriedade varia conforme as condições de polimerização. Os cristalitos de PVC são pequenos, em média com 0,7 nanômetros na direção da cadeia. Continuando o assunto sobre o polímero PVC, agora falando sobre sua força intermolecular, por ser um material mais polado que os outros polímeros, a força mais comum é dipolo-dipolo, onde as moléculas que formam PVC interagem de forma que o polo negativo se une ao polo positivo de outro e assim sucessivamente. Sua forma molecular é C2H3Cl. Sua densidade é de 1,38 a 1,40 e seu ponto de fusão é de 180 graus. A razão para que ele ser tão versátil é porque sua resina é formulada de acordo com a necessidade de aplicação a qual será empregada, podendo alterar suas características dentre elas. A que mais se destaca é a possibilidade de produzir peças que necessitam de um material extremamente rígido, como os canos e tubulações de PVC, ou extremamente flexíveis, como o caso dos plasticóis. Sua aplicação é muito usada na construção civil. Como já dito, em canos e tubulações, além de ser usado para fazer cabos elétricos e janelas, o PVC também é usado na medicina, sendo que 35% dos materiais de plástico são de PVC. Isso por conta de sua capacidade de impermeabilidade, proteção contra oxidação, maleabilidade devido ao fato de ser quimicamente inerte. O PVC também é usado em roupas como botas, capas de chuva e vestidos. Ele está sendo cada vez mais usado na moda por conta de sua polivalência, podendo ser flexível ou rígido, transparente ou opaco, colorido e resistente.
Além disso, é mais barato do que couro, látex e borracha, podendo ser usado para simular esses materiais. Outra aplicação é no couro sintético, onde ele é misturado com plastificantes, se tornando mais resistente, assim sendo usado em casacos, sapatos, jaquetas, equipamentos de esqui e em assentos de carro. O polietileno é um polímero termoplástico parcialmente cristalino, flexível e cujas propriedades são acentualmente influenciadas pela quantidade relativa das fases amorfa e cristalina. As menores unidades cristalinas, chamadas lamelas, são planares e consistem de cadeias perpendiculares ao plano da cadeia principal e dobrados em zigue-zague, para cada 5 a 15 nanômetros. Os polietilenos são inertes face à maioria dos produtos químicos comuns, devido à sua natureza parafínica, seu alto peso molecular e sua estrutura parcialmente cristalina. Em temperaturas abaixo de 60 graus, são parcialmente solúveis em todos os solventes. Dependendo das condições reacionais e do sistema catalítico empregado na polimerização, 5 tipos diferentes de polietileno podem ser produzidos: o polietileno de baixa densidade, ou PEBD, o polietileno de alta densidade, ou PEAD, o polietileno linear de baixa densidade, ou PELBD, o polietileno de ultra alto peso molecular, ou PEUAPM, e o polietileno de ultra baixa densidade, ou PEUPD. Sua fórmula é C2H4N, e por também ser um polímero de adição, como o PVC, também é uma quebra de ligação dupla entre carbono. Por conta da apolaridade do polietileno, ele acaba possuindo uma ligação, ou força, intermolecular do tipo de polo induzido, onde há uma repulsão entre os seus elétrons, pois possuem carga negativa, que se acumulam em uma determinada região da eletrosfera, o que leva a uma polarização momentânea da molécula. Ou seja, cria-se um dipolo no qual uma região fica parcialmente negativa, com maior quantidade de elétrons, e a outra fica parcialmente positiva, com deficiência de elétrons. As principais aplicações do polietileno são em embalagem de biscoito e massas, saco plástico, revestimentos de fios e entre outros. Sua reciclagem produz saquinhos de supermercado. O polietileno pode ser produzido também a partir do álcool etílico e vem sendo conhecido como plástico verde. Outras aplicações do polietileno em geral também se dá na produção de fraldas descartáveis, absorventes, lonas e brinquedos. O polietileno também pode ser encontrado em outras áreas industriais, como a mineração, a química, a têxtil, etc. Mas dentre todas essas aplicações, sem dúvidas, a mais usada é a de embalagens alimentícias. O que mais se diferencia do polietileno para outros plásticos são seus diversos tipos, onde cada um pode mudar sua estrutura e sua aplicação, se tornando um material muito usado em diversos setores. O polietileno e o PVC são plásticos que se formam por um mecanismo chamado polimerização radical. As condições da reação usada para cada um, entretanto, são diferentes, assim como as estruturas, propriedades e usos de cada um dos materiais acabados. Os dois polímeros são quimicamente usados a todo momento em seu dia a dia, e o PVC é formado de longas cadeias de átomos de carbono, onde todo átomo de carbono possui um átomo de cloro ligado a ele. O polietileno, por sua vez, é uma larga cadeia de átomos de carbono com apenas átomos de hidrogênio ligados a eles, não havendo átomos de cloro, oxigênio ou qualquer outro elemento. Além disso, enquanto o PVC sempre tem a mesma estrutura básica, o polietileno é dividido em vários tipos, baseados no grau de ramificações da cadeia principal de cada polímero. Tanto o polietileno quanto o PVC são à prova d'água, mas o PVC é mais. Adicionalmente, o PVC é mais resistente ao fogo que o polietileno,
porque os átomos de cloro que ele libera durante o incêndio inibem o processo de combustão. O PVC, na sua forma natural, é frágil e duro, então ele precisa ser amaciado, tornado flexível pela adição de outros compostos chamados plastificadores. As propriedades do polietileno dependem do tipo. O polietileno de baixa densidade é muito mais macio e mais maleável que polietilenos lineares, como o polietileno de alta densidade.